Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023, hoje é dia de Santa Rosa de Lima, terciária dominicana. Em um tweet, o Papa diz: não ao nome de Deus para justificar violência, terrorismo e opressão. Reportagem de Adriana Massotti, do Vatican News. Renova o apelo para que cessem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego e deixem de usar o nome de Deus para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão. Foi o que o Papa Francisco escreveu em um tweet nesta terça-feira, ecoando algumas palavras do documento sobre a fraternidade humana por ocasião do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados na religião ou crença, que se celebrou neste dia 22 de agosto. Um dia estabelecido pela ONU, no qual, de acordo com a organização sem fins lucrativos Open Doors, é impossível não mencionar o aumento da violência contra os cristãos perpetrada em vários países onde as minorias são particularmente vulneráveis e visadas. E justamente os cristãos, de acordo com um relatório do Pew Research Center dos Estados Unidos, são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo por causa de sua fé. No comunicado emitido sobre o assunto pela organização Portas Abertas, afirma-se que o aumento de atos violentos com base religiosa contra minorias cristãs é particularmente evidente na Índia, Manipur, Paquistão, Punjab, Nigéria, Camarões e Bangladesh. Vários incidentes foram relatados, como o que aconteceu em 17 de maio com um menino de 8 anos em Dhaka, Bangladesh, que foi hospitalizado com queimaduras graves depois que vizinhos derramaram água fervente sobre ele. Seus pais são ex-muçulmanos, convertidos ao cristianismo. No estado de Manipur, no nordeste da Índia, confrontos violentos vêm ocorrendo há quase 3 meses devido às tensões entre o grupo étnico Meitei, predominantemente hindu, e a minoria Kogzomi, predominantemente cristã. As tensões, que já causaram dezenas de mortes, aumentaram, segundo o comunicado, depois que o governo pró-hindu de Manipur decidiu conceder mais terras e privilégios aos Meitei, forçando os Kuki cristãos a fugirem. Em julho passado, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução urgente sobre essa situação, conclamando o governo indiano a tomar todas as medidas necessárias para pôr um fim imediato à violência em curso por motivos étnicos e religiosos. Na África, a Nigéria tem o maior número de cristãos mortos por causa de sua fé. 5.014 casos foram documentados em 2023. A violência, perpetrada principalmente por grupos militantes islâmicos, relata a Declaração das Portas Abertas, há muito tempo está espalhada por todo o continente, começando pelo Sahel e pela bacia do Lago Chad, aterrorizados pelo Boko Haram, e pela costa leste da África até Moçambique. Até mesmo Camarões, que tem uma maioria cristã, mais de 60%, sofreu ataques brutais dos combatentes do Boko Haram contra vilarejos cristãos no extremo norte durante vários anos. Aqui, nas regiões montanhosas, os cristãos deixam seus vilarejos todas as noites para se esconderem no mato ou nas montanhas para passarem a noite. As pessoas vivem em um estado constante de insegurança. Nessa condição, os cristãos acham difícil se reunir, principalmente por causa da devastação dos locais de culto, e precisam viver sua fé sozinhos e muitas vezes escondidos. Os ataques aos cristãos, continua o texto, não assumem exclusivamente a forma de ataques diretos à vida da vítima, mas podem assumir muitas formas de violência física ou material. Além de pessoas mortas e feridas, há ataques a prédios de igrejas e outros edifícios, como escolas e clínicas, fechamento de igrejas, prisões de cristãos condenados e encarceramento em prisões ou campos de trabalho forçado, sequestros, agressões sexuais, casamentos forçados, abuso físico e psicológico, deslocamento, casas ou negócios destruídos ou saqueados são outras formas de violência contra essas comunidades de fiéis. Notícias da Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou ontem uma nota contra a possível descriminalização do uso de drogas pelo Supremo Tribunal Federal, citando a afirmação do Papa Francisco de que a droga não se derrota com droga. A droga é um mal e com o mal não pode haver cessões ou compromissos.
A CNBB reiterou posição tomada em 2015. A mensagem da CNBB, assinada pelo bispo auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Roppers, secretário-geral da entidade, aparece um dia antes de o STF retomar o julgamento sobre a descriminalização do porte para consumo próprio. Dom Roppers disse em um vídeo que a não punibilidade do porte das drogas, mesmo para o consumo próprio, tendo como argumento a preservação da liberdade da pessoa, poderá agravar o problema da dependência química, escravidão que hoje alcança números alarmantes. Notícias da Igreja Católica. Imaginar um mundo sem guerras não é ingenuidade. Dialogar não significa aceitar uma paz injusta, mas encontrar uma paz justa e segura, disse o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, Cardeal Matteo Zuppi. Zuppi foi encarregado pelo Papa Francisco em maio para liderar uma missão de paz na Ucrânia e fez a declaração em entrevista ao jornal Sussidiario.net por ocasião da inauguração do 44º Encontro de Amizade entre os Povos, que acontece de 20 a 25 de agosto deste ano em Rimini, na Itália. O cardeal disse que a União Europeia faz muito pouco, deveria fazer muito mais que para o fim do conflito na Ucrânia. Para ele, a organização deve tentar de todas as formas ajudar as iniciativas de paz, seguindo o convite do Papa para uma paz criativa. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco assinou a introdução do livro autobiográfico de Dorothy Day, Encontrei Deus através de seus pobres, e elogiou sua vida como um exemplo de como a fé e o amor pelos pobres podem transformar vidas. Na introdução, o Papa Francisco escreve: Dorothy Day nos ensina que Deus não é um mero instrumento de consolação ou alienação para o homem na amargura de seus dias, mas que ele preenche nosso desejo de alegria e realização em abundância. O Senhor anseia por corações inquietos, não por almas burguesas que se contentam com o que existe. Dorothy Day, serva de Deus desde o ano 2000, fundadora do movimento Catholic Worker, jornalista e defensora dos pobres e da justiça social, narra neste livro autobiográfico seu percurso do ateísmo à fé. A obra, publicada pela Editora do Vaticano, está disponível nas livrarias desde ontem, 22 de agosto. Notícias da Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou nota na qual manifesta tristeza e indignação pela morte da Yalorixá Bernadette Pacífico, líder do Quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia, mais conhecida como Mãe Bernadette. A líder religiosa do candomblé foi morta a tiros na última quinta-feira, 17 de agosto, em Simões Filho, na Bahia, aos 72 anos. A nota assinada pelo bispo de Ponta das Pedras, no Pará, Dom Teodoro Mendes Tavares, presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Religioso da CNBB, diz que a organização se solidariza com a família e a comunidade da Yalorixá Mãe Bernadette, lembrando a todos que as religiões têm uma importante contribuição na edificação de um mundo de fraternidade, tolerância, respeito e paz. Notícias da Igreja Católica. Persistindo entre o povo de Deus a fama de santidade do quarto bispo de Petrolina, Dom Antônio Campelo de Aragão, foi aberta uma pesquisa para dar início ao inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do dito servo de Deus e levar ao conhecimento da comunidade eclesial, disse em edital o bispo de Petrolina, Pernambuco, Dom Francisco Canindé Palhano. O bispo pediu aos fiéis, religiosos e sacerdotes que tenham depoimentos com elementos favoráveis ou contrários à fama de santidade de Dom Capelo ou qualquer escrito da autoria do servo de Deus que encaminhe os documentos com devida urgência à Cúria de Petrolina até o dia 9 de outubro, na rua Antônio Santana Filho, número 205, centro de Petrolina. Notícias da Igreja Católica. A Arquidiocese de Karachi, no Paquistão, condenou os ataques contra igrejas e casas cristãs causados por uma acusação de profanação do Alcorão por um cristão local. Em um comunicado publicado pelo Good News Catholic TV do Paquistão, o arcebispo de Karachi, Dom Benitravas, diz que os cristãos, com grande espanto e incredulidade, foram novamente confrontados com ódio aberto e raiva incontrolável. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.